aleluia, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo século do século. Aí já pode se sentar, amém? Pastor Chorão, mas gosto muito, amém. Boa noite, igreja. Aliás, boa noite, igreja do Rio de Janeiro, boa noite. Boa noite. Graças a Deus, boa noite, igreja do Rio de Janeiro, em Nilópolis. Boa noite a todos. Você pode ir para frente e para trás, tá? Que eu também quero receber. Boa noite. Para trás, boa noite. Boa noite, Deus te abençoe. Que bom que vocês estão aqui, amém? Escolheram a melhor parte. Não que nós critiquemos, né? Eu estou vendo vocês conectados, amém? Mas não que nós critiquemos, não. Mas Deus gosta disso. Que a gente separe sempre a melhor parte para Ele. Eu sei que muita gente tem que sair correndo de casa. E vai ter que voltar correndo para casa porque a família está reunida, né? Vimos até em outro país, a família toda reunida, né? Bonito isso, né? Amém. Eu vou pedir a todos, né, que abram a palavra de Deus junto comigo, né? Nós vamos abrir a Escritura Sagrada agora. Se você está sem Bíblia, é só levantar a mão. Que a diaconisa Cecília, que é meio desligada. Diaconisa Cecília, Bíblia. Isso. Empresta a Bíblia. Para quem quiser, né? Levanta a mão. Não sou eu, não. Quem quiser a Bíblia. Alguém quer a Bíblia? Não? Então, sim. Se você quiser só ouvir, pode ouvir também, tá? É porque aquela do aplicativo tem em espanhol para ele. Mas depois eu, no próximo culto, preparo, né? Tem uma versão em espanhol, mas tem que ser tem que baixar o aplicativo, amém? Hoje nós vamos falar sobre mãe, óbvio, né? Dia das Mães, né? Mas essa pessoa que nos gera, que nos cuida, que nos socorre, nossa mãe, nossa avó, né? Muitas vezes é nossa mãe também. Não sei se alguém é adotivo, né? Mas mãe é realmente quem leva a nossa vida adiante, né? Porque, pode acontecer aborto, né? Não é mãe. Não estou criticando aborto. Eu estou falando que é muito mais do que gerar, né? É uma vida inteira que é, né, acompanhada. E essa pessoa é muito especial. Nossa mãe, nossa avó, às vezes nossa tia, nossa irmã mais velha, né? Às vezes um irmão, sim. Minha mãe, por exemplo, ela foi meu pai e minha mãe, né? Então eu faço uma homenagem, presenteio ela tanto no Dia dos Pais como no Dia das Mães, né? E nós temos famílias com 2 pais e com 2 mães, então recebe homenagem nos 2 dias. E a igreja também, sim, a igreja, né? Nós vemos a igreja como mãe que cuida, né, de nós através do Espírito Santo do Pai, cuida das nossas vidas. Mas nós vamos falar hoje de uma mãe em especial. Abra, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar de uma mãe em especial. Uma mãe que gerou uma pessoa muito especial, através de uma angústia muito grande. Eu não sei se você está angustiado, né? 1 Samuel, capítulo 1. Olha, estou tirando onda, gente. Nos vamos, eu vou falar. Jesus é irreligioso. És irreligioso. Engraçado como as coisas pequenas às vezes fazem coisas maiores que coisas grandes, né? Eu fico impressionado com Deus com isso. Não é à toa que ele fala que o reino dos céus pertence aos pequeninos, né? Esses dias eu estava falando com algumas pessoas que estavam falando coisas comigo, e aí a pessoa pensou que eu fosse responder ela. E eu falei, eu não vou discutir com você, porque o reino dos céus pertence a você, né? Pertence a essas coisas assim de religiosos. Cara, levando essas coisas à frente. Eu falei, o reino dos céus pertence aos pequeninos, e eu quero ser o menor deles. Ah, meu Deus. O dia que eu mudar de pensamento,
Antes de mudar, eu quero que você me leve. Não faz sentido mais viver. 1 Samuel capítulo 1, nós vamos falar sobre uma pessoa muito especial, que alguns já devem ter ouvido falar a história, né? Verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Zeromon, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Ezuf e Efrateu. E este, verso 2, tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra, Penina. E Penina tinha filhos, em algumas traduções, muitos filhos. Porém, Ana não os tinha. Ou em algumas traduções é bem mais forte, não tinha filho algum. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Feche seus olhos. Espírito Santo, destrói agora toda obra maligna da criatura e opera somente Tu, ó Pai, com toda a Tua misericórdia e poder nas nossas vidas a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Pronto, desse jeito. Deus está agindo agora e é com Ele. A partir do verso 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Ou seja, aqui você vê que ela tinha muitos filhos mesmo, né? Porém a Ana dava uma parte excelente, uma parte maior ou melhor, dependendo da tradução, porque amava demasiadamente a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, ou seja, ela era estéril. E a sua rival, é engraçado que a palavra de Deus já chama a outra de quê? Rival. Já demonstra o quê? Rivalidade. E a sua rival, dentro da própria casa, né? E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Note um detalhe aqui, que é pela segunda vez ele fala que o Senhor havia o quê? Lhe cerrado a madre. Então, a palavra de Deus testifica que quem fez Ana estéril foi Deus. Isso é uma coisa muito forte, tá? Ana, ela podia ser uma pessoa revoltada. Por quê? Porque ela nasceu assim porque Deus quis. A palavra de Deus está aqui reconhecendo. Ela nasceu estéril. E esterilidade não é algo como uma característica física, como o meu cabelo, a cor da minha unha. Não, esterilidade é uma incapacidade. Esterilidade é uma limitação, é uma impossibilidade. E vocês veem aqui que dentro do próprio lar existia uma rivalidade e ela era humilhada. Vamos continuar no texto bíblico, eu gosto muito de a palavra falar, né? Verso 7. E assim fazia ele, Eucana, né, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor e a outra a irritava, por isso chorava e não comia, né? Você vê, eu não sei se você já ficou, isso já aconteceu com alguém aqui, não precisa levantar a mão não. Você ficou tão triste, tão triste, tão triste, que você não tinha vontade de comer, não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de escovar dente. Você fica aquele mendigão mesmo, aquele ripão ali de casa, né? Você chega, né, de longe as pessoas falam contigo: oi, pode ficar onde você está? Você está mal. Você está mal. Você está lá no chão, entendeu? Aí tu pergunta: o que aconteceu? As pessoas não vão entender. Você vai falar assim: é porque eu não tenho filhos. Vocês vão ver que o maior dela não vai entender. As pessoas têm esse problema. Tem certas coisas que para umas aquilo não fere, não machuca, mas para nós aquilo dói. E esse é o problema do ser humano hoje. O problema do ser humano hoje é robotizar as pessoas. Eu aperto um botão, no horário tal você tem que começar a funcionar. Eu desligo esse botão no horário tal, você tem que começar a funcionar. É por isso que as doenças psiquiátricas hoje estão cada vez maiores, porque o ser humano não é um robô. Tem gente que não sabe produzir assim.
Tem gente que perfeitamente consegue estar 8 horas da manhã, bonitinho, batendo o cartão no trabalho, às 17 horas, batendo o cartão e saindo. Mas tem gente que não consegue. E a primeira coisa que você associa essa pessoa é que ela o quê? Ela não é competente. Você começa a desclassificá-la. Ela é uma pessoa desorganizada, né? Porém, às vezes em madrugada essa pessoa produz horrores. Produz horrores. Eu, por exemplo, trabalho muito de madrugada. Muito. Produzo muito de madrugada, né? É quando mais eu oro, é quando mais eu medito na palavra, é quando mais eu canto louvores. Eu produzo muito de madrugada, muito mesmo, né? E eu tinha muito problema com o horário. Eu tinha um complexo na minha vida que eu achava que eu estava sempre 1 hora atrasado em tudo na minha vida. Eu tinha esse complexo. Foi uma coisa que Satanás colocou no meu coração. Eu achava que eu nasci na minha vida 1 hora atrasado para tudo. Porque eu chegava atrasado na aula, eu chegava atrasado no compromisso, eu chegava atrasado no cinema. Aí todo mundo já chegava e falava assim: ah, vem ele, o atrasado. Eu sempre era assim. Aí eu tinha que me programar assim. Se era às 4, eu me programava para sair às 3 para chegar às 4. Mas aí eu mentia para mim mesmo. Eu falava que era às 3 para eu poder me programar, para eu conseguir me encaixar no que as pessoas, mas ainda assim não adianta. A gente vai se forçando o máximo que pode. Eu consegui. Muitas coisas a gente tem que realmente forçar uma barra. Mas tem coisas que não adianta. É por isso que nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Nós nos esforçamos? Sim. Porém, nem todo mundo vai se encaixar na mesma forminha. Não adianta, que não vai conseguir. E vocês sabem que grandes empresas já descobriram isso? Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram o controle de ponto. A empresa funciona 24 horas e a pessoa vai trabalhar o horário que ela quiser. Ela só tem que demonstrar tanto de produtividade durante o mês. Você sabe o que eles descobriram? As pessoas produzem 3, 4 vezes mais do que elas tivessem horário fixo. Tipo, você está de madrugada, ela toma banho e vai trabalhar. Ela vai no trabalho. Ela está trabalhando, ela fica com sono. Aí ela pode dormir no trabalho, tem um lugar lá que eles fazem para eles dormirem meio, ou se ela quiser, ela vai para casa. E depois ela volta e trabalha. A pessoa começa a produzir. E as empresas estão disparando, as empresas que descobriram isso, né? As outras que estão nesse modelo ainda, né? Elas ainda estão, né? Mas enfim, isso não funciona só para trabalho, isso funciona para tudo na vida, para relacionamento. Não adianta você tentar ser uma coisa que você não é. Mostra lá o que você é, entendeu? Fala logo, ó, sou assim, assado. Assim, comigo é muito fácil não gostar de mim ou gostar de mim. Você já vê logo, porque eu não consigo. Porque senão depois a pessoa fica traumatizada. Ninguém nunca foi enganado. Toda pessoa que me conhece já viu, ele é assim. É muito interessante que tem gente que tem esse negócio de print, né? Aí chega assim, normalmente para os obreiros de Porto Alegre, fala assim: olha só o que o pastor escreveu. Olhou assim, foi o pastor Luciano que escreveu isso mesmo. Tem certeza que foi? Ele chamou disso e foi. Foi. Aí a pessoa chega e mostra isso aqui e fala: isso aí não foi não, cara. Deus sei que não foi. Porque já é difícil ser uma pessoa, mais de uma, não dou conta. Não dou conta, sinceramente. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eucana não entendia. Penina, com certeza implicava muito com Ana. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, na tradição de Israel, existem 2 tipos de bênção, tá? Existe a bênção masculina e a bênção feminina. Qual é a bênção masculina? É a primogenitura, é o primeiro filho. Você é o segundo no comando após seu pai. E qual é a bênção feminina? Ser a mais amada. A mulher mais amada é a bênção feminina. E o primeiro filho é a bênção masculina.
É interessante que José recebeu as duas, né? Ele tinha a bênção masculina e era o filho mais amado. Isso é um mistério, né? Mas Ana, ela tinha essa bênção. E Eucana não entendia porque está chorando. Sei lá, ela devia estar triste. Ele comprava um monte de colares para ela. Para outra, sei lá, ele dava uma pulseira. Mas para ela, ele dava um monte de coisa. E ela estava lá. Vamos continuar? Verso 10. Ela pôs com amargura. Gente, amargura de alma. Imagina uma alma amarga. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí no verso 11. Coisa linda, né? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Em algumas traduções diz como filha de Belial, né? Verso 14. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Parecia uma bêbada. Ela estava lá no altar, né? Chorando, encharcando o altar, não abria a boca, ela só chorava, não sabia chorar. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho, olha só gente, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, como eu falei, né? Porque é da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana, em algumas traduções diz um ano, tá? Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Isso é o significado de Samuel, tá? Meu pedido concedido por Deus. Samuel, diga: meu Samuel. Meu Samuel. Pois é. Hoje você veio buscar Samuel. Ana era uma mulher muito amada. Aliás, era a mais amada, né? Ana era uma mulher extremamente abençoada. Veja como era a vida, né, dela, né? Mas faltava alguma coisa. Deu para perceber aqui, né? Amargura de alma. Mas esse é o nosso problema muitas vezes. Muitas vezes parece que o amor de Deus não é o suficiente. Como para ela, o amor do marido dela não era o suficiente. Não, isso não é uma crítica, mas uma observação apenas, tá? Não é uma crítica. Porque, como eu falei para você, nós não podemos tratar as pessoas como robôs. O que para uma pessoa não é um problema, para uma pessoa é um problema. É por isso que é muito complicado esse negócio de você tratar as pessoas de maneira genérica e de maneira única, e principalmente unilateral, ou seja, só com uma via. Você acaba, na verdade, levando as pessoas a se sentirem presas. E é muito interessante isso, quando eu estudei capelania, porque existem prisões interiores. As pessoas começam a ficar presas dentro de si. Ana estava presa dentro de si. Por quê? Ela era casada e não tinha filhos. Ela achava que não tinha família. Ela podia estar toda cheia do ouro, como falam, né? Mas quando ele olhava para Eucana, o marido dela, ele podia até não gostar da esposa, da outra esposa, cercar de filhos com ela, aquele ouro todo nela, cheio de ouro, né? Não vale nada, sabe? Então, assim, para muitas pessoas, né, você pergunta: você quer ter filho? Deus me livre!
Deus me livre, de repente para a Penina, o que ela queria era o Zoro, ficar toda cheia do Zoro, imagina, ficar carregando criança na barriga, oh meu Deus, aquela bênção toda, aqueles bacural todo atrás dela, né? Oh, coisa linda, maravilha. Tem gente que tem chamado para ser pai, para ser mãe, amém. Tem gente que, como um amigo meu falou, prefere ter um cachorrinho, amém. Tem problema. Como eu falei para você, não coloco ninguém em caixinha, amém. Mas também não vou comparar um cachorro com uma criança, né? Mas a pessoa, ela não quer, mas Ana queria. Ela era muito amada? Era. Era muito abençoada? Era. Mas o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Lembre-se disso. Porque Ana precisava perceber que ela era uma mulher extremamente abençoada. Ela sentia falta de algo importante. Você sabe que Deus às vezes deixa você sentir falta de algo muito importante na sua vida, para você lembrar que a graça dele te basta e que você precisa se satisfazer mais com o amor de Deus, porque parece que o amor de Deus não é o suficiente. A figura aqui do amor de Eucana, você pode comparar com a figura do amor de Deus. Às vezes você saber que Deus ama você não é o suficiente. Você precisa que outras pessoas amem você, aceitem você, aplaudam você. Eu, quando tive o meu encontro com Deus, foi uma coisa que Deus veio falar muito para mim: Luciano, você várias vezes vai ser reprovado, mas se tu se preocupa em não ser reprovado por mim, porque caindo na mão do homem ou do diabo, eu te tiro. Agora, se tu cair na minha mão, ninguém vai tirar você da minha mão, não. E eu rogo a Deus. Eu não sei na mão de quem tu tá, mas tu sai, mas não cai na mão de Deus não, hein? Eu falei isso uma vez para uma pessoa: caindo tu na mão do homem, Deus te tira de lá, ou na mão do diabo. Mas tu cair na mão de Deus, ninguém te tira de lá não. Cuidado. Perde teu reino, mas não perde tua salvação. Mas esse é o nosso problema. A gente parece às vezes não se contentar. O amor de Deus não é o suficiente. Eu digo para vocês, se o amor de Deus não for suficiente, nada mais na sua vida vai ser o suficiente para você. Nem tua namorada, nem teu namorado, nem o teu dinheiro, nem o teu trabalho, nem a tua família, nem teu ministério, nada. Você vai satisfazer uma necessidade grande, momentânea. Não que você não deva tê-la. Como eu falei, uns desejam muito ter filhos, outros não fazem tanta questão. Então, por exemplo, meu sonho é ser pai. E uma vez eu falo isso para um amigo meu, e ele diz assim: Deus me livre. Eu não. Ai, Deus realmente me fez homem porque eu não quero ter filho mais e tal. Amém. Mas é um sonho que eu tenho. E quando ele fala assim, é muito engraçado, porque eu me sinto assim, é um sonho, né? E a pessoa fala como se fosse, sei lá, uma coisa que você pode deixar para lá. Para você ver como a nossa individualidade é uma coisa assim muito particular. Uma coisa que é para ela um sonho, para outra algo que ela não faz questão. Então Deus não está desfazendo de Ana aqui. Ele cerrou a madre dela. Só que ela precisava descobrir que o que satisfazia ela era muito mais do que ela tanto queria. E isso serve para todos nós. Anas, anos, todos juntos. Eu disse ano com o O, hein? Tá bom? Esse é o nosso problema, né? E assim, se foi Deus que fechou a madre de Ana, gente, olha só, Deus sabe o que falta. Você acha que Deus não sabe? Deus, ele sabe o que está faltando. O problema é que a gente precisa reconhecer, e eu queria que você prestasse bastante atenção agora no que eu vou falar. Presta atenção aqui. E isso é, como é que eu vou dizer, é o ponto-chave dessa pregação. É preciso que nós reconheçamos que a essência de toda a falta de alguma coisa na nossa vida é verdade e falta de Deus. Vou repetir. A essência, a origem, a verdade de toda a falta de alguma coisa em nossa vida, ela é, na verdade, falta de Deus. Não estou falando que você não tenha Deus,
Mas naquela situação específica onde está doendo, o que está faltando ali é quem? Deus. Mas você associa diretamente porque é o que te machuca. O que Ana associava? Ao filho. Era o sonho dela ter um filho. Não é verdade? É ou não é? Aí o que Ana fez? Ela foi direto no marido dela e ficou tentando até conseguir? Não. Depois disso, olha só que interessante, gente. Ela foi para onde? Ela foi para o altar de Deus. Quando ela reconheceu que ela tinha uma coisa que ela precisava, e era uma coisa que ela não conseguia viver sem, mas ela foi para o lugar certo. Ela foi buscar isso aonde? Em Deus. E ela se derramou. Gente, você tem noção do que é você se derramar? A mulher não nem falava. A mulher só o quê? Chorava. Eu me identifico bem com isso, porque uma vez eu fiz isso. Uma vez eu estava na igreja, não é nem uma igreja inclusiva. Eu cheguei até o altar dessa igreja, encostei minha cabeça assim, eu só sabia falar assim, por quê? E chorava. As pessoas tinham até medo de chegar perto, porque assim, eu chorava tanto, que assim, o altar, ele era de, como é que fala? Porcelanato, né? Aí ficava aquela glaceira toda espalhada assim, parecia uma poça d'água. Eu chorava. E quando eu falava, por quê? Aquela água pulsa, por quê? Eu só falava isso, por quê? Por exemplo, aí de repente um monge lá atrás olhando, né? Mas... e eu fiquei ali falando com Deus, né? Sabe? E ali, quando ela se derramou diante de Deus, sabe? Ela reconheceu, falou assim, Senhor, eu preciso de uma coisa muito especial na minha vida. O Senhor conhece meu coração. Ela foi muito sincera com Deus. Eu sou uma pessoa infeliz. O Senhor me deu um marido, eu sou muito amada. Você pode ser sincero com Deus, tá? Deus, eu sei que o Senhor me ama. O Senhor morreu na cruz por mim. Eu sou salvo por causa do teu sacrifício. Eu não quero ser ingrato pelo gesto de Jesus, o sacrifício de Jesus, e nem diminuir ou desfazer do amor de Deus. Mas aqui dentro tem algo gritando dentro de mim que não aguenta mais, e eu não aguento mais viver deste jeito. Se for para te glorificar vivendo desta forma, o Senhor acha que isto é glorificar ao Senhor? Muda alguma coisa. Ou o Senhor tira isso de dentro do meu coração, ou o Senhor faz alguma coisa. Porque a questão agora não é nem fazer o que eu estou pedindo. A questão agora, Senhor, é eu, diante do Senhor, conseguir ter paz de novo na minha vida que eu não tenho mais. E ela se abriu mesmo, falando, né? Que adianta eu ficar cheia dos ouros lá, ter o marido que eu tenho, ele me dá sacrifícios, olha, oferta grande, né? Uma oferta grande lá, e eu não me importo, Senhor, posso dar até oferta, não estou reclamando de nada disso. Tenho certeza que ela não chegou lá e falou, eu dei lá muito mais de dízimo de oferta do que a outra está abençoada, eu não, nem isso. Mas ela falou, Senhor, eu vou ficar com isso dentro de mim, eu não suporto mais isso, eu não aguento mais isso. Agora você vai descobrir o segredo de Ana. Isso é muito maravilhoso, né? Note, o coração de Ana não teve sequer uma palavra, né? De tão infeliz que ela estava com a sua vida. Era só lágrimas. Ela derramou as lágrimas no lugar certo. Primeira coisa, ela descobriu que a essência de toda falta de alguma coisa está originalmente ligada à falta de Deus. Não é que você não tenha Deus, mas Deus precisa estar lá. Ele precisa chegar primeiro. Se ele não chegar primeiro, não tem como. Então vá ao altar certo. Eu já fui de outras religiões e vi pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir o que querem. Qualquer coisa. Eu lembro muito bem, apesar de estar embriagado,
de uma sacerdotisa de uma religião que, não sei o que foi que aconteceu, que desafiaram ela. Aí ela pegou um punhal, ela não, a entidade, né? E passou-se no peito assim, né? E derramou sangue. Aí quebrou o caco de vidro no chão e passou por cima. Desafiou. E se assim não fizer e tudo mais e tal coisa. Para conseguir o que as pessoas querem, às vezes elas são capazes de fazer as maiores loucuras que você possa imaginar. Eu já vi pessoas que, sei lá, isso é verídico, tá? Ela sobrevoou o mar para jogar uma Ferrari 0 nas águas, para poder o show dela ser ela tá bombando aí. É a fé dela. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Ana foi para o lugar certo, ela foi para o altar de Deus. Chorou, porque ela descobriu que, se Deus não resolve isso, não tem outra pessoa que vai resolver. Amém? Amém? Ela tinha algo na vida que faltava dolorosamente, mas ela foi buscar aquilo? Não, ela foi buscar Deus. Ela falou assim: olha, isso está me fazendo falta, sim. Ela foi sincera com Deus. Ela não falou assim: Deus, o Senhor está acima disso para mim e tudo mais. O Senhor é acima disso, de fato e de direito. Mas no meu coração não está sendo, porque está doendo tanto que eu não consigo nem orar. Quando eu falo isso, eu só choro. Eu não consigo mais viver. Senhor, olha como é que está a minha vida. Eu não consigo nem levar mais a minha adoração ao Senhor, porque está doendo tanto no meu coração isso está me machucando tanto. Eu estou sendo sincero contigo, Senhor, que na minha mente isso está tomando até teu lugar. Que isso, pastor? Falando isso para Deus? Você está abrindo o coração, pastor. Assim, Deus, olha a que ponto essa dor está chegando. Agora você começou a mexer com o coração de Deus também. Deus começou a ficar preocupado. Ela foi buscar Deus, né? Uma lágrima derramada no lugar certo e no altar certo, porque no altar do Senhor vale mais do que mil palavras. Ela não falou nada, né? E todas as atitudes que você possa tomar, sabia? Ana era uma pessoa incompleta. Ela não tinha sua própria família, seus próprios filhos com seu marido. Penina humilhava a Ana porque Ana era estéril, sem filhos. Como aquilo doía no coração dela, gente, né? Abra, por favor, em Mateus capítulo 23. Mas doía muito. Doía muito. Eu fico imaginando uma mulher, porque o Canaã parece ser um homem rico. Para quem conhece a história antiga, um homem, ele podia ter várias esposas. Só que não era bagunça não, tá, gente? Ele tinha que ter uma casa para cada uma, tá? E ele tinha que sustentar todas elas. Ele tinha a casa dele com Penina, ele tinha a casa dele com Ana, e você vai vendo ela sozinha lá. Então, como ela estava sozinha, ele via tudo, né? Um monte de coisa para ela. Só que cadê? Quando ele saía, ela estava o quê? Sozinha. Voltando da lavada cheia de filhos. Mas quando ele ia para adorar em Jerusalém, que os judeus eles sempre iam a Jerusalém para adorar, pelo menos uma vez por ano, como está escrito na palavra, para fazer o sacrifício anual, né? Além da sinagoga, tinha aqui no templo em Jerusalém. Isso era um costume judaico, né? Está nos livros de oração lá dos profetas em Israel. Comparecer um ano, como se fosse uma liturgia deles, né? E elas iam e a outra arrasava com ela. E aquilo doía, porque ela ia, sacrificava. É igual você para o culto. Você vai para o culto, você canta louvores, você sente a presença de Deus, você sai abençoado, mas você volta para casa, você sente um lixo. Imaginou ela chegando em casa e o marido, né? Eu te amo, você viu o que ele falou? Eu não valo mais do que 10 filhos, porque para ele falar isso, ele tinha que fazer muita coisa por ela, né? Mas não era suficiente, porque o sonho dela era ser mãe. E quem encerrou a madre dela? Deus. Olha que coisa. Sabe por quê? Tudo tem um propósito. Porque Deus queria que Ana o quê?
se achegasse a Ele. Às vezes Deus fecha uma madre, né? Fecha uma porta, complica a tua vida, para você dizer e você chegar perto dele. Você chegar até Ele. Reconhecer que muitas vezes Ele não é Deus. O Deus é aquilo que faltava na sua vida. Mas você quer inverter as coisas. Mas você também não quer viver sem isso na sua vida. Você vai entender bem isso, né? Aqui existe uma coisa tremenda que Jesus... Isso aqui, gente, guarda isso. Quem está fazendo 7 passos aqui? Vocês estão fazendo, né? Vocês vão entender agora o princípio da auto-humilhação. Mateus 23, verso 12. Tá? O que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. Aí Jesus dá uma dica. Isso aqui é Jesus botando hashtag, fica a dica, né? O que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui Jesus nos revela que a humilhação é o pré-requisito da exaltação. Agora, cuidado para você não confundir humilhação com vergonha. Eu prego muito sobre isso, tá? A vergonha, ela é fruto do pecado e da carne, tá? Eu já vi, por exemplo, pessoas... Eu trabalhava no Hemorrio na época. Acho que eu tinha 22 anos, né? E ali tinha aqueles hotelzinhos bem assim de meia estrela, não é nem uma estrela, sabe assim, meia estrela. Aí, na frente caneca, ficava de frente. Eu trabalhava na documentação médica, foi o meu primeiro emprego público, né? Eu estava lá, né? De repente o pessoal, vem ver, da janela dá para ver a outra saindo, menina, a esposa estava na porta esperando, ela pegou o marido, pegou a outra, ela agarrou a mulher pelo cabelo, mas pegou o marido, pegou os dois, dando uma costa no meio da rua, no centro do Rio de Janeiro. Aí ela vai dizer, os humilhados serão negócio, não, humilhação não, é vergonha mesmo. Vergonha é diferente de humilhação. A vergonha é carnal, a vergonha vem do pecado, a vergonha vem da carne, entendeu? Você vê, por exemplo, que quando Adão e Eva comeram do fruto do pecado, o que eles sentiram de Deus? Vergonha, né? A humilhação é espiritual, é você se quebrantar perante uma situação por amor e obediência a Deus, sabia? Você passa por aquela situação e... ou você se vê condicionado a se portar ou a caminhar por determinado caminho por obediência a Deus. Que a vontade de você ter medo de voar a mão na cara da pessoa e você não, né? Amém. Ou às vezes você está numa zona de conforto. Sei bem como é isso. Você está na zona de conforto e Deus fala, olha só, eu quero que você faça isso. Meu Deus, vai ser todo mundo contra mim, não interessa, tá? Se eu sou por você, quem será contra você? Então, vai. E Deus, ele é bem determinado. Uma coisa que as pessoas não sabem, gente, Deus é uma pessoa bastante determinada. Quando Deus ele decide uma coisa, olha, as pessoas querem ficar discutindo com Deus, sabe, fazer entrevista de recursos humanos com Deus, mas Deus não tem capacidade. Foi quem perguntou que eu pedi o teu currículo? Eu não pedi o teu currículo, eu estou mandando você ir fazer. Gente, deu para perceber que eu não canto nada. Mas Deus falou assim, vai fazer a obra. Eu estou mandando fazer, mas não tem ministério, não interessa, vai fazer a obra. Mas a igreja vai ficar, não interessa, vai fazer a obra. Eu estou te perguntando, vai fazer. A humilhação é espiritual. Você se quebranta, você se dobra perante alguma situação por amor e obediência a Deus. Isso é humilhação. Vai lá em 1 Pedro 5 para você testificar isso, que eu gosto da palavra testificando. Senão fica um livro de autoajuda. Lá no final, vem escrever para frente o que você acha. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Pedro entendeu muito bem o que Jesus quis dizer aí. 1 Pedro 5, sabe por quê? Porque Pedro aprontava muito. Pedro aprontava muito. Mas ele sabia que se ele chegasse lá, ele voltasse para Jesus, né? Ele quebrasse o orgulho dele, Jesus ia dar um jeito na situação. Jesus sempre dá um jeito.
Gente, olha, não tem nada na nossa vida que Deus não possa dar um jeito. Nada. Olha, você pode ter certeza disso. Sabe? Eu já recebi tantas ameaças na minha vida. De Satanás, da criatura e tudo. Medo, é claro que eu tenho. A gente é carne, né? Mas Deus sempre falou, Luciano, eu dou um jeito. Eu vou dar um jeito nisso. Calma. Assusta, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então saiba debaixo do que você está se humilhando. A potente mão de Deus, potente vem de poder, vem de autoridade. Às vezes você se humilha diante de uma autoridade, porque toda autoridade provém de Deus. Então, humilhai-vos. É humilhação mesmo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exaltará. E verso 7 é muito bom essa aqui. Amo esse versículo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como eu já fui pisado. Pisado mesmo. Tem que fazer assim, ó. Ainda apontar para os outros, eu achei engraçado. E me mandar, olha só, e tudo. Eu me lembro que eu fui padrinho de um casamento. Não vou entrar muito em detalhes. E foi uma coisa assim meio forjada, né? Fui. E eu lembro que eu militava tanto pela obra de Deus, eu evangelizava. Te conheci nessa época, sabia? E eu me senti um palhaço naquela hora. Que era tudo um circo, sabe? E eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor me levantou como diácono de Deus para isso? Então tá bom. Eu me coloquei na posição que me mandaram bonitinho, ali igual um bonequinho, e falei assim, eis-me aqui. Teu celular, diaconisa. Diaconisa, esse aqui mais apronta no culto, gente. É teu? Não sei, tem um celular tocando aí. Não é Deus não, né? É teu celular, diaconisa. Diaconisa Cecília, nossa diaconisa, nosso mascote, é tudo, nossa mãe. Vamos aplaudir a bandeira da diaconisa Cecília, o dia das mães hoje, né? Gente, vamos ter mais paciência com nossas mães, né? Eu falo isso pra mim, que só Jesus. A gente precisa amar mais. Deus falou, se aproveita bem, hein? Ok, ela está sentada comigo com o Isaac Israel aqui, e você está aí chorando igual um babão. Se tu chorar, tu vai não apoiar o meu, porque tu não soube honrar tua mãe. Então veja bem, olha que coisa interessante. Eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor me chamou para isso? Tá bom, eis-me aqui. Eu lembro quando eu falei isso, Deus, eu senti o Espírito Santo furioso, sabia? Furioso. Aquele circo montado, eu ali, né? Tinha recebido uma unção, havia sido chamado e, sabe, aí minha vontade de pegar minha esposa e ir embora. Mas eu tinha sido ordenado para ficar e fiquei. Tá bom, amém. E a partir daquele momento, Deus começou a falar comigo coisas diferentes. Eu falei assim, eu não chamei você para isso, mas fica aí. Vamos lá. E a coisa foi caminhando. Foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. É muito misteriosa a história de Samuel, porque Samuel nasceu, quem foi pastor de Samuel, sacerdote, foi o sacerdote Eli. Para quem não sabe, foi uma geração inteira de sacerdotes amaldiçoada, tá? E Samuel, como é que Samuel ia sair alguma coisa boa dali, né? A gente para pensar, que coisa louca, né? Mas Samuel, ele nem entendia a voz de Deus. Se vocês forem ler a carta de Samuel, né, o primeiro livro de Samuel, você vai ver que ele nem sabia reconhecer a voz de Deus. Deus chamava ele de Samuel, e ele ia lá para ele, oi. Ele estava dormindo, o que foi, garoto? Eu falei, você me chamou? Não. Aí Samuel, oi. Aí ele, vai dormir, moleque? Aí eu vi Samuel. Aí o cara se tocou, viu? Deus está chamando ele. Ele é profeta? Ele foi separado para ser profeta? Aí ele falou, quando você ouvir de novo essa voz, diz assim, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E foi assim. Quem quiser ler mais profundamente. Mas voltando, porque note que Ana, ela foi lá no altar de Deus, ela fez ela se derramou. Aliás, eu posso até dizer que ela esvaziou a alma dela ali no altar.
sabe? A alma dela parece que ela esvaziou todinha no altar, porque a palavra diz que ela se derramou, né? Ela derramou a alma dela toda no altar em lágrimas ali. Mas quando ela levantou, note que ela foi afrontada, porque Eli falou para ela, olha só, né? A mulher passando lá, por uma situação, fala: ô cachaceira, tu tá aí no altar orando, né? Vamos botar no português de hoje, né? Ela levantou, né? Era uma provocação isso, tá? E ela falou assim: não, eu não estou bêbada não, eu estou chorando pela amargura da minha alma, porque eu derramei a minha alma diante de Deus. Isso parece uma pessoa que está amargurada? Não. Depois disso, Ana saiu numa boa dali. Ela saiu numa boa. Ela saiu com o filho no braço? Não. Deus falou para ela quando ia dar um filho para ela? Não. Mas ela chegou ali e se derramou para Deus de uma tal forma. Ela falou tudo que ela tinha para falar para Deus. Uma coisa que me deixa muito em paz é quando eu tenho um encontro com Deus e eu digo tudo que eu tenho para falar com Deus, com todo amor, é claro. E assim é a minha relação com as pessoas. Se a minha relação com uma pessoa começa ou termina, eu digo tudo que eu tenho que dizer para aquela pessoa. Ela vai falar mal de mim horrores. Ela vai falar assim: pastor, você é grosso. Ela está certa. Sou. Dependendo da situação, sou bastante. Principalmente com gente que não tem temor. Sou muito. Uma vez uma pessoa saiu e mandou uma mensagem para mim e falou assim: eu não volto mais. Como é que a pessoa mandou? Porque o senhor fala coisas que não me agradam. Eu respondi a ela: quem disse que eu sou obrigado a falar coisas para agradar você? Aí mandou esse áudio para um monte de gente. Aí eu falei assim: eu sei quem é o pastor Luciano. O povo até sabe. Mas eu falo mesmo, né? Eu também não posso ser grosseiro, falar coisas para ofender as pessoas. E a gente tem que ter temor ao altar de Deus. Mas tem gente que se ofende por qualquer coisinha também. Não, eu falo mesmo, fofoca é do diabo. Entendeu? Ah, porque tudo é do diabo mesmo, fofoca é coisa do diabo. E fofoca não é você contar algo para alguém. Fofoca é você pegar a vida de alguém e brincar com a sua boca. Você montar o Salmo número 1, deixa isso muito claro: a roda dos escarnecedores, já viu? Isso que é fofoca, entende? Então, Ana foi lá e o que? Ela se derramou. Porque Ana, depois de se derramar, ou melhor, ela se esvaziar, ela se esvaziou toda a amargura da alma dela diante de Deus, e ela conseguiu sair sossegada. Porque Deus ali não disse que ia dar Samuel para ela depois. E também tem ansiedade, né? Vocês sabem o que é ansiedade, né, gente? Aquela coisa que nos consome na angústia da espera, né? O que o apóstolo Pedro diz? Lança toda a ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o segredo de Ana. Jogar tudo para cima de Deus, gente. Sabe por quê? A palavra de Deus usa essa palavra. Isso está no hebraico, é lançar. Sabe o que é lançar? Você assustou muito, tá? É fazer isso aqui, ó. Jogar mesmo, é lançar. Eu não sei se vocês já fizeram, carregaram alguma coisa muito pesada. Alguém aqui já carregou algo muito pesado? Não, pode dar, atende lá de coisa, dá um cafezinho pro irmão. Pode tomar café. Se não atrapalhar o culto, pode assistir também, tá? Se você carregou algo muito pesado, e assim, é como se alguma coisa tão pesada que você estivesse carregando, e você não conseguisse aguentar o peso daquilo. Isso aconteceu comigo quando eu instalei um ar-condicionado split uma vez. O condensador do ar-condicionado era um negócio grandalhão, assim, quadradão. Não sei se você já viu do lado de fora de algum prédio. É aquele split bem grandão. Nós tivemos que carregar aquilo ali. Cara, quando nós fomos levantar aquilo, eu joguei para cima do cara. Falei assim: isso vai cair, porque eu estava exatamente aqui embaixo, ó. Entendeu? Eu não estava aguentando o peso daquilo. Aí eu falei para ele: você segura e coloca o senhor no chão, porque isso vai me esmagar, eu não estou aguentando o peso. Eu lancei em cima do cara.
Aí ele pegou e pum, deixou pro chão. É mais ou menos isso que eu estou falando para você. Você não está aguentando o peso? Joga para mim, porque eu aguento. Eu seguro para você. Joga para cá. Joga para mim. Esse peso que você está aí, joga para cima de Deus. Foi por causa disso que ele alcançou a graça e conseguiu o favor de Deus. O desejo dela era ter uma família. Continuava ardendo no coração dela. Ela foi sincera. Ela saiu do altar ali, sabia? Ela não negou para Deus que ela queria ter um filho, tá? Aquilo continuava ardendo no coração dela. Mas quem carregava aquele peso todo que ela sentia não era mais ela. Aquilo passou a ser carregado por quem? Por Deus. Porque ela começou a caminhar com Deus. E aquilo doía no coração de Deus. Que ela caminhava. Falava, Senhor, quantas vezes eu vou orar e te adorar, mas eu lembro do meu filho. Eu lembro. Lembro que eu queria estar carregando um filho no colo agora. E ainda compartilhava isso com Deus. Ela começou a caminhar lado a lado com Deus. Ela começou a ter uma vida com Deus. Então aquele peso insuportável que ela não conseguia, ela jogou para cima de Deus. E Deus, ele aguenta, gente, o tranco. Eu não sei qual é o peso que está sobre a tua vida. Você pode jogar isso para cima de Deus. Pode jogar mesmo. Lança para cima de Deus. Porque ele aguenta, ele mata por dentro. No peito, ainda chuta pro gol. Para Deus não tem nada pesado, não tem nada. Jesus carregou aquela cruz, gente. Passou por tudo que passou. E pode muito mais. Ele aguenta, ele dá conta do recado. Joga para Deus. Não acha que Deus não vai me entender. Você acha que Deus não vai te entender? É claro que Deus vai te entender. Deus, ele criou você. Mas joga isso, lança isso para cima de Deus. Meu Deus, eu não aguento mais carregar esse peso. Não aguento mais. Não aguento. Não aguento. Vou dar um testemunho. Amém. Amém. Teve um dia, vocês sabem que eu tenho um trabalho secular, né? Eu até contei isso aqui. Teve um dia que, gente, que eu não estava aguentando mais. Não estava aguentando. Você sabe o que é estafa, né? Estafa é quando você chega ao seu limite do seu cansaço. Eu passei disso. Eu tive que pedir uma pessoa para pegar meu lugar, que eu não consegui, de tão cansado que eu estava. Porque eu passei mal. E eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais daqui por diante. Ou como diz lá no Rio Grande do Sul, deu. O pessoal fala assim, deu? Criação, uma criação, deu? É muito engraçado. Eu falei para ele assim, Deus, não dá mais. A partir de agora. Eu falei para Deus, oficialmente eu estou desistindo. Eu estou falando para o Senhor, oficialmente eu estou desistindo. Não dá mais. Aí acordei no dia seguinte, fui para o trabalho, cheguei no trabalho, tinha um papel de, como é que fala? Se posto à disposição. Isso para o servidor público é uma ofensa, tá? Quando você é posto à disposição, quer dizer que aquele setor não precisa de você. E eu fiquei extremamente irritado com aquilo, né? Que eu achava que o meu chefe não gostava de mim, aquela coisa toda, papapá. Mas aquilo vem com uma avaliação, vem com comentários da chefia e também vem com seus comentários para ter a contraparte. Quando eu fui ver, ele estava falando excelente funcionário, notas máximas assim, aquela um monte de coisa excelente, vai falando um monte de coisa assim, tudo, e daí perguntou se eu queria uma carta de recomendação. Aí você já começa a achar que é estranho, né? Assim, isso é real isso, né? E aquela coisa toda. Você só precisa assinar aqui. Eu fiquei tão desconfiado, eu falei, eu vou levar isso para casa e vou ler com calma. Depois eu te respondo, tá? É fui ver, né? E o servidor público, quando ele é posto à disposição, ele não pode escolher para onde vai trabalhar. E Deus falou para mim, aonde você quer trabalhar, Luciano? Aí Deus mostrou o lugar certinho, onde eu podia fazer home office, podia fazer as coisas. E reduzir consideravelmente o peso que estava sobre mim.
naquele momento eu não vi Deus, eu fiquei, por isso que a palavra de Deus ela se cumpre, gente. Confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos e não te estribes no teu próprio entendimento, porque Ele endireitará as tuas veredas. Não importa o que esteja acontecendo, joga para cima de Deus. Ah, mas Deus gosta que a gente seja assim. Me desculpe pelo que eu vou falar agora. Vocês me dão uma licença poética. Eu fiquei muito triste com uma notícia é uma coisa muito triste, tá? O que eu vou falar. Semana passada, uma pastora de uma denominação muito tradicional se jogou do viaduto. Quem soube disso? Se jogou, não foi? Uma mulher que fazia uma obra séria. Foi lá. Ela foi no altar errado. Ela se lançou lá perto da rodoviária do Novo Rio, tem um viaduto ali, né? Ela se jogou de lá. E detalhe, ela estava lá, a mulher estava realmente desesperada. Você sabe quando é que ela se jogou? Foi quando o bombeiro foi chegar perto. Ela só viu o bombeiro. Ela estava tão determinada, quando o bombeiro chegou perto, ela pulou. Ela morreu na hora. Ela foi no altar errado. Se ela se jogasse aquela mulher no altar de Deus, não tinha depressão. Quer dizer, depressão existe, tá? Pastor tem depressão, médico tem depressão, todas as pessoas têm depressão. Mas você precisa lançar isso para cima de Deus. Eu não sei qual é o tamanho da depressão, do problema, da tristeza, da amargura, seja o que for. Joga para cima de Deus. Joga mesmo. Porque é o que está escrito. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Olha, tem gente que, desculpa a palavra, se agrada muito de ver você mal, tá? Tem gente que faz você se sentir mal de propósito. Tem gente que conspira para ver a tua queda e aplaude de pé quando vê você se dar mal. Mas sabe o que você faz? Vai na altar de Deus. Porque a melhor vingança que Deus te dá é você dar a volta por cima. A melhor vingança. Sabia? Ela foi resolver com Penina. Penina, vem cá! Pá! Agora é uma novela mexicana, né? Vocês gostam do usurpador aí? Sempre eu vocês, tá? Irmão. Olha só que coisa. Né? Coisa tremenda isso. Eu queria ler para vocês uma coisa especial. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Essa passagem especial. Depois eu leio para vocês. Mas eu quero que você entenda isso. Hoje, Deus quer sentar numa mesa com você. E Ele quer que você jogue limpo com Ele, tá? Ele quer que você jogue tudo na mesa hoje. Pode virar tudo na mesa. Vira mesmo. Não precisa falar nada para mim. Você pode virar mesmo tudo na mesa para Deus. Tudo. E Deus ele vai carregar isso para você a partir de agora. Mas o que você precisa entender é que a fonte dessa amargura, dessa dor, dessa problemática toda está em Deus, está ocupando esse lugar. Você está caminhando com Deus mais próximo do que você caminhava antes. E Ele ser reconhecido nessa situação em que você está vivendo. Sabe para quê? Para Ele poder endireitar o quê? A tua vereda. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Gente, o desejo de ter uma família, de ter um filho, saiu do coração de Ana? Não, não saiu. Às vezes você está com raiva de alguém, aí você viu aquele discursozinho, o irmãozinho, né? Crente não pode sentir raiva que não é de Deus. Quem falou que não? Está escrito na palavra assim, irai-vos, mas não pequeis. Ué, se Deus se ira, esse negócio de falar que ira é pecado, isso não é bíblico não, tá? Deus, Ele é tardio em se irar. Agora, quando Ele se ira, posso dar um conselho? Mete o pé. Estou falando sério. Se tiver alguém querido, você faz igual Abraão. Ah, tem meu sobrinho, logo pega ele e vai embora.
Abraão nem quis saber, foi lá, ó, mete o pé. Porque quando Deus se ira, o negócio é complicado. Deus ele demora para se irritar, mas quando Deus ele se irrita, olha, eu falei para a pessoa isso. Tomar cuidado, porque quando Deus se irar, o negócio chegar no pai, vai ficar estreito o negócio. Aí chegou. Aí sabe o que eu fiz? Eu tive que correr. Porque eu sabia que era de Deus e eu queria. Quem conhece sabe. A ira de Deus quando ela vem, e eu não sou... Gente, olha, eu vou falar para vocês uma coisa que eu repito isso, quem já está caminhando comigo há muito tempo sabe, tá? Eu deixo de ser pastor, eu fecho igreja, eu falo tudo, mas uma coisa eu não perco, é a minha salvação. Se eu chegar a um ponto de ir no viaduto para me jogar, eu venho aqui no altar para vocês e falo, gente, eu não estou legal. Deus, eu não estou legal. Não aceito perder minha salvação de jeito nenhum. Se você não priorizar as coisas na sua vida, você não vai saber lidar com as coisas na sua vida. A sua prioridade total tem que ser Deus. Feche teus olhos agora, por favor. Que eu queria fazer uma oração, porque apesar de hoje ser o dia da mãe, né, essa mãe também que é a igreja, e ela é complicada, essa mãe é complicada, né? Tem mãe que tem gente louco, né? A igreja então nem se fala, né? Eu vou chamar uma mãe que é uma bênção, mas é de verdade. Vem cá, Diogo, Cecília. Vem cá. Eu vou pedir, porque esse mês, hoje especificamente, nós fazemos o dia da mãe, mas nós temos pedido, nós estamos vivendo o novo de Deus. Nós estamos na campanha do novo de Deus. O novo, sabe o que é novo? Novo é algo que não havia. Só dá para luz na cabeça, por favor. Jesus, amém. Quem quiser, levanta a mão que já conhecida, vai ungir a sua mão. A sua cabeça, aliás. É a unção do novo. É algo que não existia antes e vai passar a existir. É algo que você nunca tinha vivido antes e vai passar a viver. Nós não estamos falando de uma coisa melhorar, nós estamos falando de uma coisa mudar completamente, tá? E é isso que nós vamos falar com Deus agora. Fecha teus olhos e coloca a tua mão no coração. Fala com Deus aí agora. Fala com Deus aí agora, em nome de Jesus, sobre aquilo que está te faltando tanto. Você sabe o que é, mesmo que seja só com lágrimas, porque está doendo muito. Você não quer nem estar lembrando disso agora, Deus foi e fez você lembrar. Isso está te fazendo falta, está doendo muito. Você não precisa nem abrir seus lábios para falar igual o ano. Só coloca isso diante de Deus agora, porque está doendo. Você sabe que está doendo. Espírito Santo, vem com a tua graça e vem com o teu novo agora, meu Deus. Sacia e provém o que essa mente, o que essa lágrima às vezes aí está verdadeiramente clamando para o Senhor, dizendo que está precisando diante do Senhor, meu Deus, nessa hora. Te confessa. Espírito Santo, agora eu peço que o Senhor visite cada um de nós, as pessoas que nos acompanham à distância, as pessoas que estão aqui na igreja, as pessoas que estão lá em Porto Alegre com a pregação da diaconisa Cleci, as pessoas que estão acompanhando lá em São Paulo, meu Deus, o culto que já aconteceu lá em Moçambique, meu Deus, que essa bênção chegue até eles também. Oh, meu Pai, assim como o Senhor fez com Ana, e ela ficou em paz e completa, sem peso mais nenhum na vida, meu Deus, porque a partir daquele momento ela tinha uma aliança com o Senhor, e ela passou a ter uma caminhada na presença do Senhor para sempre, e por isso que ela ficou completa. Faça você agora aí, fique de olhos fechados, faça ou renove, tá? Faça ou renove a sua aliança com Deus nesse momento. O Senhor está te visitando, como Ele se lembrou lá de Ana, Ele está te visitando agora.
faça ou renove a sua aliança com Deus, para que você também viva feliz, sabe? Você vive em paz. Você está vivendo amarga, uma vida amarga, você está vivendo uma vida atormentada. Não, refaça a sua aliança com Deus. Fala que está faltando, falar que essa dor está tão grande que ela está quase virando Deus no lugar de Deus na tua vida. Tu não está aguentando mais isso. Para que você vai ficar dizendo que você adora a Deus, e quando vem no pensamento, ao invés de você pensar em Deus, vem aquela dor, vem essa situação, vem essa injustiça que fizeram contigo, e você não aguenta mais. Quem é Deus na sua vida? É essa dor? Ou é o Senhor? Meu Deus, agora é um duelo que existe aqui no mundo espiritual. É o sofrimento dessa pessoa? Ou é a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor que prevalece sobre a vida dela? Então, espada do Senhor, meu Deus, sobre esse sofrimento, espada do Senhor sobre essa injustiça, espada do Senhor sobre essa dor, espada do Senhor sobre essa ansiedade, espada do Senhor sobre essa falta de paz, sobre essa inquietude. Oh, meu Deus, espada do Senhor sobre esse sofrimento. Ela não aguenta mais. Está demais. Chega. Acabou. Meu Deus, a gente não está pedindo que o Senhor tire o coelho da cartola. A gente está pedindo que o Senhor entre no mais profundo do nosso coração aqui e venha pegar todo o lixo e toda a maldade que fizeram na nossa vida e bota para correr. Nós lançamos sobre o Senhor agora. Lança sobre Deus. Lança, joga tudo. É um piano, é um cofre de banco. Joga para cima de Deus agora. Lembra de Jesus lá na cruz? Lembra, joga, está lá junto com Ele. E quando Ele diz, está consumado, esse piano foi partido no meio como véu. E esse corpo, por mais chumbo que foi, ele também foi retalhado naquela cruz. Você não carrega mais isso. Você está se humilhando perante a potente mão de Deus. Agora espera que Ele vai te exaltar. E se voltar de novo essa dor, lança de novo a tua ansiedade sobre Ele, porque Ele está cuidando de você agora. Ele não vai deixar isso te derrubar. Ele não vai deixar essas línguas miseráveis falarem de você, prevalecerem contra você. Elas vão ter que morder a língua. A gente não está desejando mal para ninguém não, mas tem coisas que acontecem na nossa vida para que nós nos aproximemos mais de Deus. E aqueles que usam dos nossos tropeços para que tentem prevalecer contra nós, elas vão ser obrigadas a se dobrar também perante a potente mão do Altíssimo. É por isso que só existe só um Deus e carne nenhuma pode se gloriar diante dele. Cuidado. O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel não é bagunça. Ele está intercedendo pela tua vida agora. Você cantou aqui. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor, ele está subindo. E o Pai manda te dizer: eu recebi agora. Ana, pode ir, que eu vou te visitar e vou te responder. Em nome do Senhor Jesus. Amém?